Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que estão? Como é que estamos? Tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de pedir desculpas por não ter anunciado a live anteriormente. Eu tinha anunciado somente semana passada, porque eu esqueci de fazer o folderzinho, né? Avisando. Gostaria de agradecer já a Maia, a Flor Luciara que acabou de entrar e pedir um pequeno favorzinho para vocês. Vão me dando feedback. Hoje eu estou aqui em Porto Alegre, estou com uma conexão diferente. Vamos ver se hoje a live funciona bem. E vão me dando a informação se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Eu tô aqui de uma forma muito improvisada mesmo, muito improvisada. Eu não tô no meu lugar específico, né? E aí eu não sei se o som tá abafado ou se não tá. Eu tô usando o headphone aqui, mas eu não sei se tá captando bem. Tá ótimo, né? Que bom, Maia, que bom. Obrigado pelo feedback. Eu vou pedir primeiramente desculpas a vocês que vou ter que ficar olhando para cá o tempo inteiro para poder seguir um pouco do roteiro que eu fiz para a gente falar sobre o tema de hoje, que é sobre tecnologias. Quais são os benefícios, quais são os malefícios, o que ajuda, o que não ajuda, se atrapalha, se não atrapalha, né? E antes disso, gostaria de comentar com vocês, né, os avisos, né? Enquanto isso, vai compartilhando a live, clica no aviãozinho aí, vai passando para outras pessoas aí que estão podendo ouvir um pouco mais, né, sempre aprender algumas coisas a respeito. E vamos lá, vamos para os avisos. Na semana que vem, vou fazer uma live específica com relação a solidão, né? O que fazer para evitar a solidão? Esse é o tema da live da semana que vem, né? E vou falar algumas coisas também sobre as consequências da solidão para a gente poder entender algumas coisas. Na live de quarta-feira, porque eu tenho feito na live de domingo, na live de quarta-feira. Na live de quarta-feira eu vou falar sobre formas de se combater a depressão. Oi mãe, tudo bem? Eu tinha dito sobre o que é a depressão. Fiz uma live específica sobre isso, né? E agora, quarta-feira que vem agora, eu vou fazer uma live direcionando, né? Porque a live de quarta é sempre relacionada à prevenção em saúde mental. Então eu vou falar formas de se combater a depressão. E a de domingo vai ser sobre solidão. Como evitar, o que fazer, consequências e etc. Né? Enquanto isso, vão compartilhando a live aí com as pessoas. Vão chamando mais gente para poder aprender um pouco mais sobre prevenção em saúde mental. Para a gente poder conseguir alcançar o máximo de pessoas possível e ajudar essas pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre tudo isso, tá bom? Então, esses são os avisozinhos que eu tinha para dar para vocês. E eu quero começar com uma coisa diferente. Vou começar todas as lives agora com uma live. E aí, grande Marcelo, aí, o cara aí sempre Obrigado pela receptividade, você é um cara massa. Obrigado, viu? Vou começar com uma frase. Toda live agora eu vou começar com uma frase para poder motivar um pouco a gente, né, a respeito de algumas coisas específicas e tal. E a frase de hoje vai ser uma frase de Albert Einstein. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Essa frase, segundo o que eu pesquisei, é de Albert Einstein, né? Porque eu não sei se a autoria realmente é devida, né? Então, tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. E é sobre esse tema que vamos falar. Tecnologias. Até que ponto influencia positivamente, até que ponto não influencia. Diante disso tudo, deixa eu só ler um recadinho da Maia aqui. Você podia fazer sobre ansiedade, tipo, como reagir diante dela. Maia, no meu canal do YouTube já tem um vídeo. Eu fiz um vídeo sobre ansiedade já, foi um dos meus primeiros. Dá uma olhadinha no canal lá, chama Gulliver Holmes Explica. E dá uma pesquisada lá nos primeiros videozinhos lá que tem um sobre ansiedade. Veja se te atende na resposta, diante dessa questão que você está me colocando aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar. O que são
E já quero pedir desculpas também, pessoal, para quem não gosta muito do formato meio de aula. Eu não consigo fazer live sem ser nessa forma. Eu sou professor, né? Eu já dei aula em universidade e tal. E às vezes eu não consigo tornar a live meio dinâmica, aquelas coisas meio de fazer meio que alguns malabarismos e tal, não sei o que, não sei o que. Eu não dou conta. A minha forma de explicação ela é um pouco meio metódica mesmo, estilo professor. Então, deixa eu dar um apanhado geral para vocês. O que eu vou falar hoje? Vou falar sobre 4 pontos importantes e principais. A espinha dorsal da live de hoje vai ser: primeiro, eu vou dar o conceito do que são tecnologias, né? Primeiramente, vou falar algumas realidades relacionadas a esse conceito, né? Vou aprofundar um pouquinho em algumas coisas. Segundo, quais são os tipos de tecnologias atualmente existentes, tá bom? Para a gente poder entender que tecnologia é uma coisa bem mais além do que a gente imagina, né? O terceiro ponto, eu vou falar assim, como fica os aspectos de socialização diante das nossas vivências tecnológicas, né? Como é que é isso na nossa vida, o que impacta, quais são os benefícios e malefícios. Basicamente, eu vou falar sobre benefícios e malefícios, né? E o quarto e último ponto vai ser: quando é que isso se torna um vício, a tecnologia, né? Porque ela pode se tornar um vício, claro, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como é que se torna um vício, né? Em que contexto e tal. Enfim, então vamos lá. Primeiro ponto, né? Sobre o que são tecnologias. Eu estava ouvindo um podcast muito bom no Spotify chamado Cybercultura, que foi tirado de um autor chamado Pierre Levy. E aí, um dos autores lá, um dos caras que estavam fazendo esse podcast chama Nepomuceno. E ele estava falando um pouco sobre uma cultura chamada cultura de bimodal, uma cultura bimodal, que é uma cultura diferenciada que eles estão tentando implementar de métodos de ensino nas escolas, né? Mas enfim, isso é outro contexto. E aí, nesse podcast do Spotify que eu estava ouvindo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele trouxe uma ideia muito boa mesmo, né? Ele falou um palavrão aqui, quase saiu. Ele falou assim que o que são tecnologias? É tudo aquilo que facilita a nossa vida de alguma forma. E aí ele foi falando de que novas ferramentas, a cada nova ferramenta que se inventa, a gente tende a achar que isso é tecnologia, né? Só que na verdade, se a gente for parar para pensar, voltando no tempo, tecnologia pode ser considerado tudo aquilo que facilitou a vida do indivíduo. Por exemplo, a invenção de talheres, a invenção de panelas, a invenção do livro, a invenção de ônibus coletivos, táxis, né, Uber atualmente, né? A invenção das estradas, isso é uma tecnologia. A invenção de calçados, isso é tecnologia. Antigamente todo mundo andava descalço praticamente, né? Até os índios andam. A invenção de carroça, por exemplo, né? Que é um dos meios de locomoção. E aí o autor do cara lá que estava fazendo o podcast, ele foi falando assim: existe alguém realmente 100% natureba? O tema de hoje é tecnologias, Aldeci. E aí ele foi falando, foi questionando. Tá, então vamos lá, vamos questionar essas pessoas que se acham naturebas demais. Que não são consumistas, não são capitalistas, não são não sei o que, não sei o que. E ele foi questionando: você calço, então isso é tecnologia. Você anda de bicicleta? Ando, isso é uma tecnologia. Se você não anda de bicicleta, você anda a pé e logo você anda calçado, então isso é uma tecnologia. E aí ele foi falando uma série de coisas, que as pessoas às vezes dependem de coletivos e tal. E aí, olha o tanto que é engraçado. Ele falou assim também, de que aquilo que se torna normal pra gente, que a gente se acostuma com aquilo, deixa de ser uma tecnologia para nós, né, de forma subjetiva. Por quê? Facilitou alguma coisa, está contribuindo, mas ficou naturalizado, naturalizou aquilo. E as tecnologias, elas passam por um processo de incorporação na cultura, né? Então, a gente não vê lugares que já são mais, como é que fala? Industrializados, enfim, avançados, né, nessas questões. A gente não vê lugares que não tem toda a tecnologia que a gente pode imaginar no mundo em geral, a não ser aquelas tribos assim muito afastadas, né? Até, por exemplo,
em lugares, por exemplo, esses lugares um pouco mais espiritualistas, né? mais ligados à natureza, até lá tem tecnologia, lá tem ar-condicionado, lá tem televisão, lá tem aquecedor, dependendo de onde for, lá tem lareira, lá tem uma série de coisas. Então tecnologia está no nosso meio, é isso que eu quero evidenciar. Tecnologia é tudo aquilo que facilita a nossa vida e também é aquilo que faz com que a gente entenda que a vida pode ser um pouco mais fácil, né? Enfim, ficou redundante. Mas é isso mesmo. E tudo aquilo que a gente já tem, né? A gente acha que não é tecnologia, mas continua sendo tecnologia, né? E nesse ponto, a gente precisa entender assim, vamos agora falar de alguns tipos, para a gente depois chegar nos benefícios e malefícios. Se a gente faz um apanhado histórico também, a gente vai perceber o quê? Nós temos algumas tecnologias específicas. Por exemplo, rádio é uma tecnologia. Vocês lembram da agenda eletrônica? Quem já teve uma agenda eletrônica? Eu já tive uma. Eu achava aquilo o máximo, assim, você poder conseguir gravar o nome de alguém, o telefone e tal. Eu comprei uma na época lá, fiquei todo empolgado, né? Era muito engraçado. Esse era o bambambam da época, assim, há um tempo atrás. Isso nem existe mais, né? Tudo tá no celular. Teve a invenção do bip também, né? Eu não sei se era bip, mas era um aparelhinho pequenininho assim, que aí a pessoa ela colocava como é o nome? Uma chamada lá, não lembro direito o que era, e aí as pessoas eram comunicadas de algo, era como se fosse um telegrama, só que num aparelhinho ali, né? Chamava bip. Aí depois teve a invenção da televisão, depois teve a invenção do telefone. Olha as tecnologias mais modernas agora, né? Vocês lembram daquele walkie-talkie? Quem já teve um walkie-talkie, né? Que você falava assim, é como se fosse aqueles radiocomunicador de povo de segurança, né? Aí você pega e fala, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a outra pessoa ouvia lá e tal, não sei o que. Eu lembro que eu ficava brincando com a minha irmã, porque tinha como fazer código Morse também. Aí a gente escrevia umas frases assim. E aí a gente ficava lá, pi, 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 pra gente descobrir o que o outro tava falando. Era divertido até. Uma forma de brincadeira, né? Depois teve a invenção dos celulares, né? Os smartphones, depois com a evolução aí. Teve a invenção também do computador. Teve a invenção de videogame, né? Que é um pouco mais antigo também. Na época da televisão, ali do telefone, inventou os primeiros videogames lá. Tinha o Atari, né? Que era bom, aquele joguinho do aviãozinho assim, tal. Aquele joguinho do homem da selva lá, era bom até também. As máquinas de cartão de crédito, né, foram sendo inventadas ali também, já tinha isso, mas é uma invenção tecnológica. Tinha tocador de disco, de vinil, depois passou para tocador de CD, toca-fitas também, né? Teve o MP3, que era um negocinho assim que você ouvia música num aparelhinho pequenininho. O Spotify, né? Depois aí teve a invenção do Spotify e tal. DVDs, invenção de DVDs, depois veio a Netflix, cinemas, né, caixa eletrônicos em bancos, a invenção dos robôs, né? Quanto tempo a gente, né, ouve falar dos robôs? Nossa, isso aí é antigão. Tinha até o filme, o desenho dos Jetsons, né? Jacksons, sei lá. Que era tudo futurista, né? Aquelas coisas bem robóticas. Tinha a empregada que era um robô também, que eu esqueci o nome da empregada dos Jacksons. E era engraçado aquilo, né? Eles viviam no espaço mesmo, assim, não tinha chão, né? Muito engraçado, assim. Aí depois veio a invenção dos drones também, né? Que é aquele negocinho que fica sobrevoando assim, tira foto e tal, filma. Na época dos celulares ainda teve a invenção do SMS, né? Que era a troca de mensagens pelo celular. Teve a invenção do ICQ, que era um aplicativo de troca de mensagens que é semelhante ao WhatsApp, né? Teve um outro bate-papo também chamado Mirk, aí depois teve o Skype, aí foram inventando um monte de outros aplicativos. As vans, bem lembrado, Aldeci, teve as vans, né? Os navios também, né? Que antigamente eram só embarcações bem caseiras mesmo. As tecnologias Bluetooth, né? Por exemplo,
esse fone meu aqui, ele é por tecnologia Bluetooth, né? E aí, assim, hoje em dia tem carros também com tecnologia Bluetooth e tal. Eu não coloquei os carros aqui, ó. Olha que engraçado. Mas também tem, é uma invenção tecnológica, né? Os carros. Então, esses são os tipos atuais que a gente tem um pouco mais aí de tecnologias. E é inegável de que essas tecnologias influenciam a nossa vida, né? E agora vamos entender um pouco, vamos pensar um pouco como é que ficou os aspectos de socialização. Qual foi o impacto que isso trouxe para a nossa vida, né? Como a gente não consegue negar de que a tecnologia existe, ela é real e todo mundo usa dela, né? Nós precisamos entender até que ponto essa tecnologia ajuda ou atrapalha, né, na nossa vida em si. Então vamos falar um pouco dos benefícios e dos malefícios. E eu já quero trazer uma notícia não muito positiva. Eu não consegui eleger tantos benefícios assim. E se vocês quiserem ir me ajudando, vocês vão me ajudando. Eu vi um pouco mais de malefícios, né? Porque eu vou fazer uma crítica. Eu vou aproveitar para fazer uma crítica a essa realidade. Vou falar primeiro dos benefícios, depois eu meto pau na tecnologia. Os benefícios. Primeiro, agiliza a troca de informações. O acesso à informação através da tecnologia se tornou algo fundamental. Muito, muito, muito importante, fácil. Bom, deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí. Se tornou uma coisa muito boa. Hoje em dia, todo mundo consegue ter acesso fácil e rápido a informações por meio da tecnologia, seja ela qual for. Não coloquei aqui, mas também a internet é uma das grandes invenções tecnológicas, né? Tecnologia Wi-Fi, etc. Satélites e tal, enfim. Então facilita a troca de informações. Isso é fato, é um dos benefícios. Antigamente era difícil demais conseguir aprender alguma coisa, estudar algum conteúdo, e hoje em dia, até através do que a gente... Paulo Guedes, o que você está falando aí? Ah, tá. Não é economista, não, doido. Até através da live, né? A gente consegue trocar conteúdo aqui, né? A gente consegue passar conteúdo e isso é uma coisa grátis, né? Todo mundo hoje em dia tem acesso. Então, a informação se tornou muito fácil, né? Então, primeiro ponto. Segundo benefício, economia de tempo das pessoas, né? Como assim? Hoje em dia, existe uma ideia de que se fala de que um dos maiores ativos do ser humano é o tempo, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito, mas no mercado do marketing digital, no mercado de pessoas que são palestrantes, são professores, são não sei o quê, o tempo é o que se vende. Até nos países americanos, né, norte-americanos, os trabalhadores eles recebem por hora, né? Então é como se você tivesse que vender a sua hora para que eles pudessem te remunerar de alguma maneira e tal, enfim. Então o tempo é um ativo, é um gerador de renda, né? E um dos benefícios da tecnologia é que você economiza tempo, as coisas são muito mais rápidas, muito mais ágeis, muito mais prontas, né? Então, nesse ponto aí, essa facilitação de economia de tempo é um benefício, né? Tempo é dinheiro, como está escrito aí, né? Terceiro benefício que a tecnologia traz e que impacta a nossa socialização diretamente. A comunicação se tornou muito mais fácil. A gente comunica muito melhor através da tecnologia. Por exemplo, o WhatsApp hoje em dia é o que tem para poder fazer as pessoas se atualizarem sobre como as outras estão, né? Antigamente era como? Era telefone mesmo. Bem antigamente era carta. Você tinha que escrever carta, né? Seja manual, seja por datilografia, máquina de datilografia e tal. De datilografar, quer dizer, né? Máquina de datilografar. Então era assim que a gente se comunicava, né? Às vezes era por... Como é que fala? Aquele negócio que faz assim, ó. Eu esqueci o nome daquilo, gente. Como é que é o nome daquele trem? Telégrafo, né? Não sei. Pombo correio, tinha mesmo os pombos correios, né? E tal. Era assim que a gente se comunicava. E nesse ponto a gente tem agora a facilitação
desse acesso à comunicação, né? Assim, a gente consegue ter notícia muito rápido. Esse é o terceiro benefício. Quarto benefício, as estimulações cerebrais, né? As estimulações cerebrais. Ainda estou nos benefícios, Carol, calma. Estimulações cerebrais, né? Por exemplo, quem é que nega que as tecnologias, por exemplo, conseguem dar uma esperteza maior para a gente, uma otimização cognitiva? Quem é que nega isso? Quase ninguém nega, né? Nós temos aí estimulação visual, nós temos estimulação auditiva e um pouquinho de estimulação tátil, né? Que é só pelo dedo ali, né? Enfim. Mas estimulação emocional principalmente, né? É visual, é auditiva, mas muita estimulação emocional. A tecnologia, dependendo da tecnologia, ela mexe com o nosso sistema emocional. Taquigrafia, exatamente, Bebinho, era isso mesmo. Mexe com o nosso sistema emocional. Então, nesse ponto, o nosso cérebro ele é muito estimulado quando a gente está em contato com a tecnologia. E produz em nosso cérebro uma série de neurotransmissores específicos, né? De dopamina, serotonina, uma série de coisas muito importantes para o nosso funcionamento na vida normal, né? Só que por influência da tecnologia, isso também é estimulado de uma maneira um pouco mais rápida, né? Então, eu consegui eleger esses 4 pequenos benefícios. Vou revisar para a gente poder fixar bem. Primeiro, agiliza a troca de informações, ou seja, eu tenho acesso a conhecimento muito mais rápido e melhor do que antigamente. Segundo ponto, economia de tempo das pessoas. Porque o tempo é dinheiro, é o maior ativo que existe, né? Segundo os grandes estudiosos do empreendedorismo. Terceiro ponto, né? Vou fazer assim melhor. Facilita a comunicação, né, para poder ter notícia das pessoas, para matar um pouco da saudade, por exemplo. Às vezes eu posso fazer videoconferência para poder ver a pessoa e tal, não sei o quê. Quarto ponto, acontece muita estimulação cerebral, otimiza, né, dá um upgrade assim, nas funções cognitivas que todo ser humano tem, e dá uma certa agilidade mental. A gente consegue se tornar um pouco mais rápido, né, no aspecto cerebral. Se estimula a visão, se estimula a audição e se estimula também o nosso emocional. Isso é o nosso emocional. Quinto benefício, um certo conforto, né, entre aspas. Gera uma certa preguiça, né, controle remoto, tal, enfim. Pode ser um benefício, claro, com certeza, né? Tá, agora deixa eu fazer a crítica. Vamos lá, Carol, vamos criticar junto comigo aqui, ó. A Carol tava fazendo altas críticas aí. Então vamos lá. Primeiro ponto que a Carol até levantou. De malefício que a tecnologia traz é que ela pode tornar as nossas relações sociais ainda mais superficiais e artificiais. Isso é um problema, né? Por quê? Eu vou fazer uma análise a respeito do que a tecnologia causa antes de eu dar continuidade nos outros 8 pontos de malefício que eu elegi, né? Por quê? Quando a gente está interagindo com a tecnologia, o que está acontecendo? Nós estamos sendo estimulados, como eu disse anteriormente, visualmente, auditivamente, cognitivamente e emocionalmente. E essa estimulação, ela faz com que o nosso cérebro reaja de uma forma semelhante a uma estimulação por substância química, né? Só que é uma coisa um pouco mais... não é uma substância química externa, né? É uma substância química do seu próprio corpo através de um objeto eletrônico tecnológico, né? Por isso que muita gente fica meio que dependente das tecnologias. Então, você para de achar graça na interação com as pessoas, porque o tempo todo a tecnologia, na atualidade, ela está trazendo uma novidade, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja por outros aplicativos específicos, seja lá o que for, né? Então, é um excesso de informação e um excesso de novidade. O Facebook e o Instagram, ele tem uma linha do tempo infinita, que não acaba. Se você for em algumas páginas que você faz assinatura, se publica tanta notícia, que você fala, meu Deus, eu não consigo terminar de ver isso aqui. É muita coisa. E você gasta muito tempo. Você perde ou gasta, sei lá, ou ganha tempo, sei lá
como é que a gente classifica isso, vendo essas coisas de tecnologia, né? Na tecnologia, interagindo com coisas que não vão agregar muito para a sua própria vida, né? Pode até agregar algumas coisas. Tem coisa muito interessante na internet, eu concordo, né? Tanto é que eu tracei como benefício, acesso a conhecimento. Mas tem coisa que não, né? Tem coisa que não é tão importante assim. E com essa estimulação, a gente vai criando em nós um condicionamento. Quando eu falo condicionamento, é um adestramento mesmo. Eu vou falar de uma forma diferente. É um certo adestramento. Por quê? A gente vai ficando muito viciado em querer saber de coisa fútil, né? Se você tem o hábito de ver coisas interessantes na internet, beleza, não estou te criticando nesse ponto. Mas o que faz de diferença na vida de alguém saber se alguém comeu frango ou feijoada no almoço, né? Porque tem gente que gosta de postar essas coisas e tal. Que diferença faz? Né? Não sei. Para alguns podem até fazer diferença. Eu não posso criticar, né? Cada um é cada um. Mas enfim, isso vai gerando uma falta de profundidade, né? Uma falta de profundidade nas pessoas. As notícias, elas ficam muito dentro da superficialidade. Então, eu coloco na frente da minha interação social com a pessoa ali uma coisa que se está comentando na vida atual. E eu não falo muito sobre a pessoa, eu não converso com a pessoa, eu não conecto, eu não crio conexão com a pessoa de fato, né? Eu crio uma relação líquida, né? Uma relação líquida. Tem um autor, filósofo chamado, não sei o que, Baum, Zygmunt Baum, um trem assim, que ele afirma claramente, na atualidade, o mundo contemporâneo está criando relações sociais líquidas, ou seja, muito solúvel, né? Muito solúvel, assim. É uma coisa que não tem coisa firme, não tem firmeza, se esvai rápido, né? Relações líquidas, que evapora fácil, né? Que não tem forma definida, é uma coisa meio estranha, né? Essa é a definição do filósofo. Exatamente, as pessoas que ficam desabafando em rede social, isso é uma crítica grave, porque as pessoas às vezes não conseguem nem conversar ao vivo, né, com as pessoas e tal. E aí, olha o tanto que é engraçado. Eu vou fazer uma crítica às redes sociais agora. O que acontece nessas coisas, né? As redes sociais tendem a fazer as pessoas serem mestres no julgamento. Olha que coisa engraçada. Não sei por qual motivo, acho que há muito tempo isso vem sendo incentivado na sociedade, desde que o mundo é mundo, talvez, de o ser humano ser aquele ser humano que é rápido, é rápido para julgar e muito lento para perdoar ou para incentivar a melhora ou para aprofundar no conhecimento junto com alguém, né? A gente é muito pronto para julgar as pessoas. E muito lento para poder entender as pessoas, muito lento mesmo, muito lento, por conta dessa superficialidade. O que as redes sociais fazem? Se você está vendo um post de alguém, você gostou, você fica. Você não gostou, você descarta, você foge, você fecha a tela, você sai de perto, né? Ou seja, isso gera nas pessoas uma profunda dificuldade de lidar com frustração. Uma profunda dificuldade de lidar com aquilo que não causa conforto 100%. Que isso vem sendo feito há muito tempo. E isso é uma das definições que eu particularmente dou para a clássica geração mimimi, né? O que é essa geração mimimi? É a geração que não tem tolerância nenhuma ao desconforto, nenhuma. Se você fala alguma coisa que desconforta alguém, a pessoa já se ofende com você. E às vezes o que você está falando é para poder fazer a pessoa crescer, é para fazer a pessoa poder amadurecer na vida, né? Enfim, mas hoje em dia não pode. Tudo que você fala que traz um desconforto emocional é considerado um problema, é considerado um erro, é considerado um julgamento, é considerado às vezes até crime. Às vezes até crime, dependendo do que você fala, né? Se você relata algo que é realista, que é real para alguém, as pessoas tendem a achar que isso é uma ofensa, que isso é um bullying, que é um sei lá o quê. E às vezes não tem nada a ver com isso. Se você fala para a pessoa, olha fulano, você não conseguiu escrever direito a frase. Isso para alguém é um problema.
né? No sistema educacional isso é um problema, isso é um problema. Você corrigir alguém é uma coisa muito difícil hoje em dia, muito difícil hoje em dia. E isso tem uma influência nas redes sociais e tem uma influência na tecnologia, porque o conforto que foi sendo gerado por conta disso foi sendo gerado demais. É tudo muito fácil, é tudo muito confortável. E se você incentiva a pessoa a entrar dentro de uma dinâmica um pouco de desconforto, fica difícil. Ninguém quer, né? Para trabalhar a mesma coisa, para poder lidar com pessoas no trabalho é a mesma coisa. Por que as pessoas hoje em dia mudam tanto de emprego? Se eu não estou satisfeito, eu tenho bilhões, sei lá, milhares de opções para poder me atender naquilo que eu quero. E eu não consigo aprender a conviver com pessoas que são difíceis, com pessoas que às vezes são grossas, que são complicadas mesmo. Não consigo, não. Isso se torna um problema mesmo, muito problema mesmo, né? E aí, olha o tanto que é engraçado, né? A presença física das pessoas está se tornando desnecessária. Por quê? Se você quer saber como a pessoa tá, troca uma mensagenzinha no WhatsApp ali, tá tudo certo. Você se atualizou e você não precisa ver como que a pessoa tá. Não precisa, simplesmente não precisa. Basta trocar uma mensagem no WhatsApp, né? E às vezes, quando você até quer ir na casa da pessoa, a pessoa não quer te receber. Fala que tá ocupada, que não sei o quê, inventa qualquer motivo. Não sei o porquê, mas enfim, hoje em dia está assim, né? E aí você e o que vai acontecendo? Que outro malefício isso pode gerar, né? As pessoas elas podem ficar com um repertório, uma capacidade, uma bagagem cultural muito pobre, né? Até para conversar as pessoas não têm assunto. Não tem assunto, né? Fica aquela coisa assim, e agora o que eu falo e tal, né? Enfim, e as pessoas elas ficam tendendo a ficar vendo futilidades, vendo coisas superficiais que não aprofundam nas relações, e isso vai gerando uma convicção. O outro, conviver com pessoas é algo descartável. Eu não preciso disso. O que eu preciso? De coisas. Eu preciso de ter e eu preciso de ser. Né? Aparentar ser, melhor dizendo. Né? Eu preciso aparentar ser alguma coisa e ter. Né? E prazer também. Eu preciso de muito prazer, porque mexer com tecnologia gera uma certa satisfação. Mexe com o sistema de recompensa cerebral. Acontece isso. Né? E vai tendendo a um certo vício. As pessoas ficam viciadas em rede social, viciadas em contato com WhatsApp, viciadas em Netflix, viciadas em qualquer outra coisa. Né? Acontece muito, muito isso. E uma das consequências que se tem com relação à tecnologia é a indiferença que eu crio, que eu nutro com relação às outras pessoas. Né? Não sei por qual motivo, aliás, sei... O fato de você ficar avaliando demais o que fulano, ciclano e beltrano posta no feed do Instagram, no feed do Facebook, ou então no status do WhatsApp, ou então qualquer outra coisa, gera em mim uma capacidade de emitir uma opinião. Só que eu estou na frente de uma tela anônimo. Ninguém está vendo o que eu estou pensando ali. E enquanto eu estou ali fazendo a minha avaliação, meu julgamento, estou falando comigo mesmo, na minha cabeça. Nossa, mas que foto mais ridícula. Nossa, mas para que postou isso? Nossa, mas não sei o que, não sei o que. Ou então o contrário. Nossa, olha que massa. Nossa, olha o que a pessoa tem. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ela fez. Olha onde ela foi. Olha não sei o que, não sei o que. Eu estou criando, emitindo opiniões, né? Ali a respeito. E eu estou fazendo o quê? Julgamentos. A Carol colocou aí, nem sempre que posta é verdadeiro. Exatamente. Porque às vezes eu tô vendo alguma coisa que a pessoa tá postando e eu não sei o contexto daquilo que tá sendo postado ali, por exemplo. Né? E aí o que vai acontecendo? Eu vou fazendo uma avaliação rápida demais. Eu vou julgando sem entender todo um contexto. Né? E aí, quando eu julgo, quando eu avalio sem entender o contexto, sem fazer perguntas, sem querer entender de fato, eu não consigo aprofundar no que realmente está acontecendo. E eu fico na superficialidade. Né? Eu fico fácil para julgar e lento para entender as profundidades. Né? Muito lento para entender as profundidades. Isso vai me gerando indiferença, porque no que eu julgo, eu tendo a fazer um julgamento negativo. Porque hoje em dia, qual que é o pano de fundo? Eu olho para a vida do outro para poder criticar.
Rede social está se tornando assim, está tendo essa a função, só crítica. E eu estou fazendo isso agora. Mas é uma crítica para poder mudar o caminho, né? Para poder a gente voltar para uma outra seara, né? Que isso tem a ver com saúde mental, né? O ser humano depende de socialização ao vivo e a cores, meu Deus do céu, né? Depende disso. Então, eu fico indiferente com o outro e eu não consigo socializar. Eu não consigo conversar, olhar no olho, falar como é que você tá e tal, porque eu tô vendo que o outro ali, pra mim, pouco importa mesmo, né? Pouco importa mesmo. E eu estou usando das redes sociais para poder fazer essa crítica, para poder incentivar o contrário. A Débora, minha prima, eu já fui várias vezes na casa dela lá, a gente jogava Uno. Oh, como era bom aquele jogo. Ah, era muito divertido. Muito bom. Ai, Deus, dava muita treta. Mas era muito bom. Né? As pessoas vão se tornando, literalmente, Carol, vão se tornando meio autistas, né? A indiferença, fica o mundo da indiferença. O outro pra mim não faz diferença, então pra que eu vou conviver? E se associa isso a esse julgamento, né? Essa capacidade que nós ficamos ali de emitir opiniões a respeito do que o outro faz, deixa de fazer e tal. Eu julgo aquilo e, segundo um autor da psicologia, Stats, ele afirma assim: de acordo com o meu estado emocional, eu tendo a me aproximar ou me afastar daquilo. Né? Se eu julgo positivamente alguma coisa, eu me aproximo daquilo. Porque o meu estado emocional vai ser positivo. O pensamento, ele está de acordo com o sentimento. Ele sempre vai ser de acordo com o sentimento. Se o conteúdo do meu pensamento é otimista, é positivo, é legal, eu vou tender a sentir algo positivo, legal com relação ao que eu estou avaliando e eu vou querer me aproximar daquilo. É fato, matemático tal e qual. Se eu estou com um pensamento com conteúdo negativo, eu vou sentir estados emocionais negativos, a minha tendência vai ser me afastar daquilo. Ou seja, eu me isolo, né? Isolamento social. Então tudo tem a ver com o que eu estou fazendo na minha cabeça, como eu estou percebendo a vida, como eu estou identificando as coisas. Né? E essa necessidade de ser um personagem, né? Igual a Tati está colocando aí, de fazer de conta, né? É falta de profundidade, é falta de autoconhecimento, é falta de às vezes confiar mesmo na socialização, de você ter uma pessoa com a qual você coloca para fora aquilo que está dentro de você e a pessoa zela por isso. Sem querer te atacar, sem querer te criticar, sem querer te passar a perna, sem querer te fazer qualquer outra coisa, entendeu? E, enfim, isso tem acontecido na vida e as pessoas têm vivido de aparência, né? Porque ninguém tem mais a capacidade de dividir as coisas com relação às outras pessoas. Isso está se perdendo. O mundo está se tornando tão estranho porque as pessoas estão se distanciando. Elas não têm tido a capacidade de comunicação, de relações profundas. Isso não tem existido quase mais, né? Comunicações e relações profundas, quase não tem. Casamentos hoje em dia não são mais assim. Agora a filosofia do não deu certo, separa, né? Enfim, uma série de coisas, né? E aí, esse empobrecimento das relações sociais gera essa indiferença, que gera desconfiança, que gera falta de confiança, né? Claro, obviamente. E aí eu fico assim, né? E aí eu tendo a retroalimentar a minha falta, porque como é uma necessidade humana, a socialização, eu fico tão fácil dentro desse julgamento. A gente tem que combater isso dentro da gente. De não ficar julgando tanto as pessoas, né? Entende os contextos primeiro, pergunta. Mas a pessoa pode mentir pra mim, problema dela, entendeu? Você vai descobrir. Não existe verdade que fique encoberta, não. Isso não existe. Tudo sempre vem à tona. Só que o que o povo prefere? Julgar. Né? Então, assim, essa superficialidade está trazendo muito problema. E isso tem uma origem na tecnologia. Tem um lado positivo? Tem um lado positivo. Já aprendi muita coisa com tecnologia, eu estudo muito através da tecnologia, eu converso muito com pessoas através da tecnologia, eu atualizo muito conhecimento através da tecnologia, passo conhecimento através da tecnologia,
Porque está dominando a vida, né? Eu não posso ficar alheio também, né? Uma pessoa alienada, quer dizer, não posso ficar alienado, né? Então, nesse ponto, eu preciso de participar desse processo tecnológico. Só que isso não pode ser motivo de eu ficar dependente disso, de eu ficar só nisso, né? Eu preciso fazer com que a tecnologia seja um meio que me auxilie a viver a vida dentro da realidade. Porque o real nunca vai ser substituído pelo virtual. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. E um malefício é esse. Aí como eu vou ficando dependente da tecnologia? Por quê? Tô na superficialidade. Todo ser humano tem necessidade de socialização. Eu não estou atendendo essa necessidade de socialização. Eu estou fazendo o quê? Eu estou evitando a socialização. Eu vou ficar na falta, eu vou ficar na privação daquilo. E aí, o que eu tenho que fazer? Me retroalimentar com tecnologia de novo, porque a coisa é muito rápida. Eu fico satisfeito, mas isso é muito rápido. Passou aquela satisfação, eu vou ter que viver a vida real, porque eu vivo a vida real, eu não vivo dentro de um computador, não vivo dentro da tela do celular. Eu não estou dentro do aparelho, eu estou fora do aparelho, né? E aí, dentro disso, como eu não consigo atender a minha necessidade fora de mim, socialmente falando, na realidade, eu vou ter que voltar para o virtual. Aí eu fico começando a desenvolver um vício. Eu posso desenvolver um vício. E eu criei alguns critérios aqui que não estão descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, tá? Não está descrito. Eu procurei lá no índice e tal, e não está descrito não, né? Então eu criei alguns critérios aqui. Eu elegi. Se tiver escrito lá, gente, me perdoa, porque realmente eu não vi, tá? Mas eu vou falar algumas coisas aqui do que eu percebo que pode estar se tornando um vício, para a gente poder perceber e se policiar com relação a isso. E depois, como essa live vai ficar salva, compartilha com alguém que você acha que pode estar precisando se libertar disso, para a gente poder estimular um pouco mais as pessoas de sair do virtual, aprender o que precisa no virtual e ir para o real. Ali é que as coisas acontecem, ali é que a vida tem graça, de fato, né? Então vamos lá. Quando é que começa a se tornar um problema, um vício, que você precisa ficar alerta para poder fazer a troca, para fazer a substituição? Isso tem a ver com saúde mental, porque senão você vai ficar dependendo de uma coisa que nunca vai te atender, nunca vai te suprir. Tecnologia não te supre, né? Isso tem a ver com saúde mental, prevenção de psicopatologia. A preferência da pessoa, quando ela está começando a desenvolver o vício, ela fica muito próximo do mundo virtual do que do mundo real. A pessoa prefere interagir com a virtualidade do que com as pessoas, né? É uma crítica também, outra crítica, lá vai. Quem nunca foi num restaurante, né? Quem nunca foi num lugar qualquer, enfim, e aí as pessoas, reunião de família, né? Que é o que... Enfim, as pessoas sacam seus celulares e ficam lá, ó, mexendo loucamente, dedinhos nervosos no celular, né? Como diz uma conhecida minha. Dedinhos nervosos ali no celular, né? As pessoas tímidas, elas têm que ser incentivadas a interagir mais no mundo real, né, do que no virtual. Mas, infelizmente, o virtual fica substituindo, né, isso. Enfim. Então, essa preferência do mundo virtual pelo real é um dos critérios. Segundo critério, a irritabilidade. Ou seja, quando alguém tenta impedir de a pessoa usar a tecnologia, a pessoa fica irritada, né? Ou então, a pessoa fica irritada quando se pede para fazer outras coisas fora do mundo virtual. A pessoa acha ruim, acha ruim. Fica irritado, alguma coisa assim. Esse é o segundo critério. Terceiro critério, a pessoa sente abstinência, ansiedade, quando fica desconectado, né? Ou sem estar em contato com a tecnologia. A pessoa fica assim, nossa, mas cadê meu celular? Né? Fica sem saber o que fazer. Porque tem que ficar se alimentando de informações fúteis ali que geram uma satisfação momentânea. Sim, Tati, moro em Goiânia, sou de Goiânia. Gera uma satisfação momentânea. Ansiedade, abstinência, ansiedade, sente isso. Quantidade de tempo, né?
A pessoa fica muitas horas, mas é muitas horas mesmo. Eu coloquei um critério acima de 6 horas jogando, fazendo coisas. Porque hoje em dia, no mínimo umas 3, 4 horas, todo ser humano passa interagindo com rede social. Porque tem muita gente que trabalha com isso, né? Depende dessas coisas, né? Enfim. E a gente precisa mesmo guardar um tempo para isso. Mas que isso não fique só restrito, né, a isso. Então, passou de 6 horas e a pessoa tem outros critérios também associados a que eu citei anteriormente, a pessoa pode estar desenvolvendo um vício, né? Primeiro, segundo, terceiro, quinto ponto. A pessoa troca as obrigações dela pelo jogo, pelas tecnologias, etc. Por exemplo, na hora do banho, a pessoa prefere não tomar banho. Na hora de comer, a pessoa fica sem comer. Na hora de dormir, a pessoa fica sem dormir, né? Passa horas lá fazendo coisa. Os afazeres domésticos ficam para lá, porque está interagindo no celular. Queima panela, queima comida por causa de celular, né? Tarefas ocupacionais, escolares, de trabalho também fica de lado, porque está interagindo ali no virtual, né? Ou seja, o critério de importância se altera. É mais importante dar atenção para o celular do que tomar banho, por exemplo. Ah, não, mas eu tomo. Não vou morrer, não, de um dia para o outro sem tomar banho, não. Quem nunca ficou sem tomar banho, né? A pessoa vai criando justificativas para poder se auto-autorizar e não faz aquilo que é o certo. Faz aquilo que é o problemático. Esse é o quinto critério. E sexto critério, o convívio com familiares, amigos e outras pessoas fica prejudicado. E muito pouco frequente. As pessoas convivem muito pouco com as outras pessoas na vida real. Famílias, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e tal. A opção é sempre pela tecnologia. Então, a partir disso, vou repetir para a gente poder entender. Preferência da pessoa pelo mundo virtual ao invés do mundo real. Segundo ponto, presença de irritabilidade, quando alguém tenta impedir ou sugere a pessoa fazer outra coisa fora do mundo virtual, fica irritado, nervoso, bravo. Terceiro ponto, a pessoa sente abstinência, ansiedade, fica apreensivo, sem saber o que fazer, fica pedindo muito pelo celular, alguma coisa assim, quando não está em contato com a tecnologia. Quarto ponto, quantidade de tempo, fica muitas horas, acima de 6 horas jogando, né? Jogando, ou interagindo com rede social, ou qualquer outra coisa, né? Quinto ponto, troca as obrigações pelo jogo. Banho, comida, dormir, afazeres domésticos, ocupacionais, sejam de lazer, de escola ou de trabalho, né? Até o lazer também, né? Não interage com ninguém. Fica só interagindo com tecnologia. Convívio com familiares e outras pessoas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, etc., fica prejudicado. A opção é sempre pela tecnologia. Então já começa a se tornar um vício. E nesse ponto, através desses critérios, a gente começa a perceber se o indivíduo está mesmo ou não se beneficiando da tecnologia. Na atualidade, é praticamente impossível a gente ficar sem tecnologia, só que a gente pode conseguir ter o controle. A gente pode e deve conseguir ter o controle. Certa vez eu ouvi uma pessoa religiosa falando, né, de que assim, ele foi fazer um encontro de família. Ele tinha um hábito de fazer um encontro familiar para uma atividade específica, e ele pegava e construiu uma caixinha assim, na entrada do local. A pessoa falava assim, olha, todo mundo deixa o celular ali, agora todo mundo vai ficar lá, com o celular lá, para a gente poder viver, interagir, fazer coisas um com o outro, né? E assim era os encontros que ele promovia da família dele, era um encontro familiar mesmo, né? Que tinha outras atividades que eles realizavam ali, né? Então, seria isso, pessoal, que eu teria para falar para vocês. Enquanto vocês vou abrir para as perguntas agora, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem ficar bem à vontade. Eu vou ter só mais 10 minutos até encerrar a live, que o Instagram só permite 1 hora, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, por favor, podem fazer. E eu vou repetir os avisos do começo, né? Vou repetir os avisos do começo enquanto vocês vão digitando as perguntas.
Realmente, Tati, hoje em dia não tem diálogo quase, né? Em algumas famílias realmente é muito difícil ver isso, infelizmente. Semana que vem vou fazer 2 lives, quarta-feira e outra domingo. Vamos digitando as perguntas aí, eu só vou repetir os avisos do começo. Live de quarta-feira, eu vou falar sobre como combater a depressão. Quais ações você pode ter que pode te ajudar a combater a depressão, né? Já fiz uma live explicando os mecanismos psicológicos da depressão e agora eu vou fazer uma live ensinando como combater a depressão. Meu foco é prevenção em saúde mental. E na live de domingo eu vou falar sobre solidão, né? Como a gente pode evitar a solidão, quais são os tipos de impacto que a solidão pode ter na vida de um indivíduo, impactos positivos, impactos negativos, né? E foram esses os recadinhos que eu passei no começo, né? Pessoal, vocês têm dúvida, pessoal? Coloquem as dúvidas. Sim, Tati, sou psicoterapeuta. Qual fórmula podemos fazer para evitar o uso do celular em encontros sociais? Excelente pergunta. Vamos lá. Essa parte é muito boa. Quando nós formos a um encontro social, o que nós temos que fazer? Interagir, conversar, olho no olho. Pergunta da pessoa, da vida dela, né? Enfim, interage com ela. Pergunta o que ela anda fazendo da vida, como é que anda as coisas, como é que ela anda se sentindo, como é que tá a família, como é que tá o emprego, o que ela andou aprendendo de bom, se ela tá lendo algum livro interessante, se ela ficou sabendo de alguma notícia interessante para vocês compartilharem. Pergunta, interage, deixa o celular, desliga o celular, guarda no bolso e vai falar, olhando no olho ali, ó, troca ideia, pelo amor de Deus, né? Isso é o segredo, esse é o segredo de socialização. Socializar todo mundo sabe, gente, a gente está se perdendo nisso, né? A gente não pode se perder nisso. Então, nesse ponto, guarda o celularzinho e vai, ó, olho no olho ali que os negócios vão fluir, naturalmente, você vai perceber isso, né? A Débora, tem alguma ideia onde o uso das redes sociais de forma exagerada é maior? Você fala localização em países, assim, cidades, é isso, Débora? Eu não sei se eu entendi direito. Seria isso? Eu não tenho essa informação estatística, não, se for assim, né? Eu acho que isso ninguém não fez nenhuma pesquisa, não, mas seria até interessante para postar no Stories depois, né? Como fonte de informação, né? Gulliver Holmes explica, né? Qual idade é pior? Idade, né? Entendi. Alguma idade, né? Entendi, desculpa, agora eu entendi. Olha, existe uma prevalência um pouco maior, segundo o que eu andei lendo, né, em algumas coisas aqui, de adolescentes. Os adolescentes, eles têm tendido a fazer muito mais uso, os adolescentes, jovens adultos, né? Muito mais uso de redes sociais, de internet, por conta das descobertas e também da socialização através do mundo virtual, né? As pessoas mais adultas, elas naturalmente perdem um pouco dessa graça de interação por rede social, por tecnologias, a não ser que a pessoa trabalhe com isso, né? Porque eles vão vendo que a vida tem muito mais graça ao vivo, né? Enfim, se perde a graça. Para o adulto perde a graça, algumas coisas perdem a graça. Só que o adolescente, o jovem adulto, não. Ele vai interagindo com essas tecnologias e ele vai descobrindo coisas, né? E essa descoberta para o adolescente é algo muito prazeroso, é muito interessante para eles. Então, por isso que hoje em dia os pais precisam sim, isso quase não acontece, precisam sim monitorar esses jovens. O monitoramento é importantíssimo, né? Por isso que eu vou falar de semana que vem sobre solidão e forma de combate à depressão, porque uma das consequências primeiras do uso de tecnologias é o aumento de solidão, da sensação de solidão. A pessoa está rodeada de pessoas, mas se sente isolada, né? Não sente conexão, não tem conexão emocional. As pessoas
né? A pessoa não sente essa conexão. Eu acho isso muito ruim, muito ruim. Precisa existir isso, né? Para a gente poder prevenir um tanto de coisas ali, né? E seria mais ou menos isso. Os pais hoje colocam o celular na mão das crianças para ter um pouco de sossego, realmente. Crianças de 2 anos viciadas em celular. Concordo plenamente, Carol, concordo plenamente. Hoje em dia, o celular se tornou uma forma de fazer as crianças ficarem hipnotizadas. Eu lembro quando eu trabalhava no hospital de reabilitação, tinha uma fisioterapeuta lá, que assim, eu trabalhei no hospital de reabilitação de todas as idades. Crianças, adultos e tal. E aí tinha as criancinhas que elas tinham que fazer fisioterapia, né? E às vezes eram criancinhas com muitas deformidades nos membros e tal, e a fisioterapia doía, né? No que ia movimentar a criança ali e tal, causava dor, gerava dor, né? E aí as fisioterapeutas tinham muita dificuldade, porque as crianças davam muita birra mesmo. Aí o que elas faziam? Colocavam o celular na mão das crianças, com galinha pintadinha, alguma coisa assim, elas ficavam hipnotizadas, vendo o desenho lá no celular. E deixava fazer a fisioterapia numa boa. Era uma forma benéfica, né? Enfim, de deixar a criança hipnotizada em alguma coisa. Fora desse contexto, quando é para a criança viver a vida real, aí os pais o que fazem? Para ter um pouco de sossego, põe a criança no celular, né? Então, assim, é uma coisa complicada isso. Hoje em dia está uma coisa complicadíssima, né? E seria isso, pessoal. Seria isso. Primeiramente, quero agradecer a vocês, né? Estou fazendo essa live diretamente de Porto Alegre. Estou aqui, estava estudando, fazendo um curso sobre psicologia da mentira. Aprendi muita coisa legal. Depois eu vou compartilhar com vocês no Stories durante a semana. Não consegui fazer muitos Stories porque, enfim, não deu tempo mesmo, assim, muita correria e tal. E aí agradecer a presença de todos, viu? Obrigado mesmo. Semana que vem, reforçando mais uma vez, eu vou te mandar um direct no privado, tá? Aguarda só um minutinho, tá? Live de quarta-feira, como combater a solidão, e live de domingo. Não, desculpa, falei tudo errado. Como combater a depressão. Live de quarta-feira, como combater a depressão, o que fazer para prevenir a depressão. E live de domingo, o que fazer com a solidão, como combater a solidão, o que fazer com ela, benefícios, malefícios e tal. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Vocês são 10. Obrigado mesmo, tá? De coração. Estamos aí firmes e fortes semana que vem para a gente poder falar sobre muito mais coisas, tá bom? Um grande abraço e até mais!